Eu perguntei para onde está indo o Smart Money em 2025 para uma inteligência artificial para o ChatGPT. E o ChatGPT gerou esse texto aqui que ficou bastante interessante. Basicamente, o que é o Smart Money, então, são os grandes investidores. É o dinheiro de verdade, o dinheiro mais antigo aí, talvez, do mercado financeiro, que tem informações privilegiadas. Então é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. E o disclaimer clássico aqui do canal é: isso não é uma dica de investimentos. Eu vou apresentar alguns dados, algumas informações, eventualmente eu coloco alguns gráficos e você deve tirar suas próprias conclusões e decidir por conta própria, certo? Analise e fique com o que é verdadeiro, fique com o que é bom. Bom, então dito isso, antes de começar aqui com o texto do ChatGPT, eu quero dar uma olhada aqui em alguns gráficos que mostram os ativos que estão muito próximos aí da máxima histórica ou que tiveram uma grande valorização nos últimos anos. Isso significa que os ativos vão continuar se valorizando? Não, não significa, porque a rentabilidade do passado não quer dizer nada sobre a rentabilidade no futuro, né? Não necessariamente existe uma correlação. E também enfim, eu já fiz o disclaimer aqui do canal. Bom, então dito isso, vamos dar uma olhada aqui. Sim, eu ia falar que também a gente não tem como saber se o dinheiro que está indo para esses ativos é o Smart Money ou não. Mas pelo fato de vários players estarem entrando nesses ativos e pela valorização desses ativos, a gente pode tentar supor algumas conclusões. E o primeiro ativo, obviamente, que eu gostaria de mostrar aqui é o Bitcoin, que está muito próximo aí da sua máxima histórica. A máxima histórica foi em 111 mil dólares e o preço do Bitcoin, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em 106 mil dólares. E, bom, o que isso significa, então? A gente tem um sistema financeiro global que está falido. A gente já tem, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 37 trilhões de dólares de dívida e aumentando, e ao mesmo tempo a gente tem as moedas fiduciárias colapsando. O dólar aí que já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, e o real que já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994, um período muito menor. Então a gente tem as moedas fiduciárias colapsando por um lado, e por outro, investidores buscando aí qual que vai ser o novo porto seguro, qual que vai ser o novo ativo que vai lastrear o sistema financeiro global. E esse ativo, provavelmente, ele não vai ser muito estável aí nos próximos anos se de fato a gente tiver um colapso. Por quê? Porque são ativos que estão se valorizando bastante e em momentos de crise, então esse preço pode oscilar. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o ouro na República de Weimar, quando a moeda da Alemanha estava colapsando, o ouro aí estava se comportando como um Bitcoin, uma moeda, uma criptomoeda, certo? Estava com muita volatilidade. Mas volatilidade e risco são coisas diferentes. Eu já falei sobre isso aqui no canal, você pode pesquisar o vídeo específico falando sobre isso. E o Bitcoin, então, algumas pessoas entendem que é uma alternativa ou a melhor alternativa ao sistema financeiro global. Não à toa aí, ele tem mais de, vamos ver, 1000% de valorização nos últimos 5 anos. Bom, o segundo ativo, então, que eu quero mostrar aqui é o ouro. O ouro também está muito próximo da sua máxima histórica e no último ano já teve mais de 40% de valorização em dólar. Qual que é o motivo? Provavelmente o mesmo, então, as moedas fiduciárias colapsando, crise da dívida e talvez os investidores mais tradicionais enxerguem o ouro aí como a principal alternativa para um novo sistema financeiro global. O ouro foi uma reserva de valor durante milênios, então ele passou aí no teste do tempo. E alguns investidores mais tradicionais que ainda não abraçaram o Bitcoin, talvez estejam enxergando então o ouro como essa alternativa aí ao sistema financeiro tradicional que está falido. Outro ativo que eu quero mostrar para vocês aqui que é muito interessante é o ETF da Argentina. Então a Argentina passou por uma crise tremenda aí nos últimos anos, com socialismo, inflação, burocracia e corrupção aí estatal, políticos e burocratas parasitando a população, mas essa tendência se reverteu recentemente, então com a eleição do Milei, aparentemente, pelo menos até agora, as pautas de liberdade econômica, de facilitar a vida do empreendedor, das empresas, que são as pessoas que de fato geram emprego no país, mudou drasticamente a situação na Argentina. Também ele está conseguindo aí reduzir o crescimento da inflação e está tendo um impacto positivo do ponto de vista econômico lá na Argentina. Então, se eu não me engano, a eleição dele foi em novembro de 23 e desde então a bolsa aí da Argentina, medida pelo ETF aí
da Argentina se valorizou mais de 100% em dólar, então passando aí dos em torno de $40 para mais de $85. Beleza, então basicamente é um país aí que está adotando liberdade econômica e que mudou bastante o seu rumo. Então não só está adotando liberdade econômica hoje, mas era um país muito pouco livre há pouco tempo atrás e com um caos econômico muito patente aí no país. Outro ativo aqui é a MicroStrategy. Então a MicroStrategy é uma empresa que começou a adotar o caixa em Bitcoin, e a gente já falou sobre o Bitcoin, então é basicamente um Bitcoin alavancado, com mais risco, mais volatilidade, mas mais valorização também, caso o preço do Bitcoin aumente. E aqui, se eu não me engano, eles começaram a fazer essa estratégia em agosto de 2020. A gente já tem aí, enfim, quase 3.000%, mais de 2.000% de valorização em dólar, então uma valorização absurda. É uma ação que estava estagnada aí na Bolsa dos Estados Unidos e agora é uma das ações que mais movimenta aí na Bolsa. Então, passando aí próximo da máxima histórica, aqui em 400 e alguma coisa dólares, mas é um ativo que se valorizou tremendamente nos últimos anos. Não à toa, várias empresas estão copiando essa estratégia no mundo inteiro. E uma empresa que está fazendo isso aqui no Brasil é a Melius, a Cash 3, então, que começou a adotar uma estratégia muito parecida, certo? Então, o preço aí das ações da Melius, também uma empresa que estava um pouco esquecida aí em termos de negociação de papel na Bolsa, passou aí de em torno de R$3 alguma coisa para em torno de R$7 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, rentabilidade anual aí de 162% em reais. Neste ano de 2025. Então são ativos que se valorizaram muito nos últimos anos. Todos eles têm uma relação com o colapso do sistema financeiro global atual e com a liberdade econômica, ou com a facilidade de fazer negócios. Então, países que têm liberdade econômica, que chamam empreendedores, são países mais agradáveis para empresas, para o dinheiro, e é justamente para esses locais que o dinheiro migra historicamente. Isso faz todo o sentido. Então, dito isso, vamos dar uma olhada aqui na resposta do ChatGPT para onde está indo o Smart Money hoje. E basicamente o Smart Money aqui, então, explicando, é o capital que antecipa movimentos, não segue a manada. É o dinheiro dos insiders, dos gestores experientes, dos family offices silenciosos, empreendedores que estão sempre um ciclo à frente. E em tempos de juros altos, dívida global insustentável e transição geopolítica, o Smart Money está cada vez mais estratégico. E a seguir, então, os principais destinos do capital inteligente hoje. Ponto número 1 aqui que o ChatGPT coloca: Bitcoin e ativos escassos digitais. O Bitcoin rompeu aí os $100.000 com a entrada de fundos institucionais, ETFs, por exemplo. Empresas como a MicroStrategy, olha só que interessante. Aqui eu mostrei esses ativos, eu não tinha nem lido todo o texto aqui, então é interessante essa similaridade. É claro que existe aí uma questão do viés das conversas, obviamente, que eu já tive com o ChatGPT, mas eu achei muito interessante essa resposta. Então, ele menciona aqui empresas como MicroStrategy, fundos soberanos discretos e milionários silenciosos que acumulam com foco em reserva de valor. E fala também sobre o risco do colapso fiduciário, que está sendo precificado com décadas de antecedência. Então não é sobre especular, é sobre escapar do sistema. Ponto número 2 aqui: tesouro de curto prazo e crédito de qualidade. Então acho que é um tema muito recorrente aí, pelo menos que o Otávio Facuri, o Faca aí, já comentou. Então, se a gente tiver uma crise da dívida, provavelmente os títulos mais importantes, os títulos T-bills aí de curto prazo, talvez não deixem de ser pagos. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho, mas está acontecendo uma obra aqui perto. Enfim, eu vou seguir aqui, qualquer coisa vocês mandam nos comentários aí. Bom, então, aqui ele menciona nos Estados Unidos, aí, que é uma das maiores economias globais ainda hoje, os T-bills com vencimento de 3 a 12 meses que pagam juros reais positivos. Há controvérsias, na verdade, porque provavelmente a base monetária dos Estados Unidos, a expansão da base monetária dos Estados Unidos é maior do que a taxa de juros atual dos Estados Unidos. Então eu acho que eu discordo desse ponto aqui. Em alguns países, os fundos de renda fixa estão protegendo o patrimônio de alta volatilidade. Então, não sei se eu discordo da questão
segurança, entre aspas, dos títulos de curto prazo, porque se o sistema começar a colapsar, talvez isso aqui seja o que lastreia a economia global. Então, se isso aqui colapsar, a gente pode esquecer todo o sistema fiduciário, todo o sistema financeiro que a gente tem hoje. Mas, enfim, em relação à rentabilidade, eu não sei aqui de cabeça, mas eu acredito que a expansão da base monetária, o M2 nos Estados Unidos, cresce a uma taxa maior do que a taxa de juros que eles pagam hoje. Bom, então, em alguns países, fundos de reserva fixa estão protegendo o patrimônio de alta volatilidade, já falei isso, mas o Smart Money está atento. Não quer carregar duration, certo? Riscos de juros longos e dívida pública, na verdade, com a dívida pública subindo. O foco, então, é proteger a liquidez enquanto aguarda o ponto de entrada nos ativos descontados. Ponto número 3 aqui, tecnologias defensivas e alta produtividade. Então, por exemplo, inteligência artificial, infraestrutura e chips, então, não apps, modinha, computação descentralizada e edge computing, energia nuclear e soluções energéticas resilientes. A tese aqui da energia nuclear é muito interessante, inclusive, se eu não me engano, o Fernando Urrich fala sobre isso. Biotecnologia aplicada à longevidade. Isso aqui é um tema também interessante, principalmente bilionários gostam muito desse tema, né? O Smart Money, então, não vai onde está a moda, mas onde há utilidade e escassez. Bom, ponto número 4, geografias estratégicas e resilientes, que é o que eu falei aqui sobre a Argentina. Vamos ver se o que o ChatGPT coloca aqui. Então, os Estados Unidos, com poder fiscal militar, ainda é base de reserva. Isso é verdade, ainda é a maior economia global. A gente tem também uma valorização bem significativa aí do SP500, frente a outras possibilidades, né? Por exemplo, se a gente pega aqui, eu já mostrei esse gráfico várias vezes, mas é muito bom esse gráfico, que é do Ibovespa em dólar, corrigido em dólar. Então, quem comprou em 2010 e corrigiu em dólar aqui, o Ibovespa perdeu dinheiro, o que é realmente um absurdo. Então, o SP500, por exemplo, se valorizou muito mais aí do que bolsas em países subdesenvolvidos como o Brasil. Daí ele coloca aqui ainda o Sudeste Asiático e a América Central, que ganham capital produtivo, pois existe menos regulação e mais liberdade, e países com energia abundante e estabilidade institucional que atraem realocação de capital. E daí que ele coloca alguns exemplos de El Salvador, Dubai, Suíça, Singapura e partes do Texas, que estão no radar de muita gente. E de fato, isso aqui é verdade, é interessante. Inclusive, existem rankings de liberdade econômica, como o do... Como é que se chama? Eu esqueci agora. O Heritage Foundation. E daí a gente consegue ver aí que países como Suíça, Singapura, também nos Estados Unidos, de uma maneira geral. Então, são países que têm bastante liberdade econômica e que acabam atraindo investimentos, têm bastante qualidade de vida, liberdade econômica e facilidade, na verdade, de fazer negócio. Eu acho que seria o melhor termo. Bom, ponto número 5 aqui, então, ativos reais e infraestrutura escassa, terras férteis, energia hidroelétrica, solar descentralizada, infraestrutura crítica, imóveis de alta qualidade em localizações premium, em menor escala, mas ainda relevantes para a proteção patrimonial. Aqui, muito cuidado também com a queda na taxa de natalidade. Se a gente tem uma queda na taxa de natalidade como está acontecendo hoje, a questão dos imóveis aí fica um pouco mais complicada, porque se a população aí não está aumentando, a demanda por imóveis diminui, certo? É algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, na China. Na China, as pessoas têm, então, cidades fantasmas, com vários imóveis que foram construídos aí, pessoas querendo investir, mas pouca gente querendo morar. Então tem a questão da taxa de natalidade, tem a manipulação da taxa de juros aí envolvido, mas enfim, então cuidado aqui com esse tema, mas de fato, imóveis bem localizados vão ter demanda sempre, né? Fundos logísticos e infraestrutura em regiões resilientes. Então, quando a moeda perde valor, o capital busca coisas que não se imprimem. Então temos aí a escassez de ouro, a escassez do Bitcoin, a escassez digital, talvez a maior escassez que já existiu, e de ativos escassos aí, então terras férteis e imóveis de alta qualidade em localizações premium, certo? Então, se você tem um apartamento de frente para o mar aí no Leblon, é uma localização aí bastante demandada, embora a situação no Rio de Janeiro seja bastante caótica, enfim. Bom, seguindo aqui, número 6, negócios produtivos com margem e controle. Então, pequenos e médios negócios com boa margem, recorrência e liberdade de operação. Negócios digitais de conteúdo, distribuição, ensino ao software e franquias e verticais aí com alta previsibilidade de caixa, em países com moeda fraca. Então, muitos family offices estão voltando ao básico, comprar bons negócios com pessoas confiáveis e lucro real.
E a questão do lucro aqui é muito interessante, porque quando a gente tem juros muito baixos, juros subsidiados aqui, voltando à taxa de juros do Federal Reserve aqui do Banco Central dos Estados Unidos, então nesses momentos aqui de bonança econômica, de juros muito baixos, a gente tem aí pessoas investindo de forma mais irracional, empresas que não dão lucro, e quando o juros sobe um pouquinho, então as pessoas querem voltar para negócios com lucro real, positivo, certo? Bom, ponto número 7 aqui, então, mídia independente e influência descentralizada, que é a principal chave aí de mudança, talvez, do nosso século, e é a principal frente de batalha. Então, de um lado, políticos, burocratas e a velha mídia estão muito tristes aí com o fato deles estarem perdendo poder e perdendo o controle das narrativas, das ideologias que são implementadas aí para a população, com a informação descentralizada. Então, hoje em dia, qualquer pessoa normal pode ligar um celular e gravar um vídeo. É claro que políticos e burocratas vão tentar barrar esse crescimento, esse desenvolvimento tecnológico, mas eu acho que vai ser muito difícil por se tratar aí de uma tecnologia que vem crescendo cada vez mais, que é a informação descentralizada, a internet e por aí vai. Então a mídia tradicional, políticos e burocratas antigos aí, estão muito tristes com a perda de controle, mas talvez seja algo muito difícil de evitar, né, o avanço da informação descentralizada, da verdade aí para cada vez mais pessoas. Claro que existe muita mentira, muita verdade, mas o problema aí que os políticos e burocratas estão vendo é que eles não conseguem mais controlar o discurso. Você tem várias visões diferentes e daí você pode utilizar o discernimento para chegar, inclusive, na verdade, que é o que eles mais temem. Então, nessa linha aqui, existe o apoio a criadores de conteúdo com grande alcance e visão de longo prazo, investimentos em plataformas, canais e mídia alternativa, criação de marcas pessoais sólidas para influenciar decisões de consumo e política. Então, o novo petróleo é a atenção, e o Smart Money sabe disso. Bom, qual a conclusão aqui deste texto? O Smart Money está indo para onde o sistema não consegue interferir. Está fugindo do risco sistêmico, certo? Que eu já mencionei anteriormente, de dívida crescente e colapso das moedas fiduciárias, e fugindo e buscando, aliás, escassez real, liberdade financeira, soberania geográfica, produtividade e margem, narrativas com base na verdade, não em manipulação. Enquanto o dumb money, aí, entre aspas, corre atrás de promessas, o smart money estuda ciclos, defende o capital e planta raízes para o próximo regime econômico. Não é sobre ganhar mais hoje, é sobre sobreviver e multiplicar no mundo de amanhã. Então, bastante interessante aí essas colocações. Os ativos, novamente, que mais se valorizaram recentemente foram, então, Bitcoin, contratos de ouro aqui, então, ouro próximo da máxima histórica. Tem o SP500 também, que é um ativo que se valorizou bastante. Aqui a gente tem a Argentina, deixa eu colocar o SP500 aqui, que também está próximo da máxima histórica, se não na máxima histórica. MicroStrategy aqui com uma excelente valorização também, Melius e empresas que estão adotando Bitcoin ao redor do mundo. ETFs aí também tem alta demanda, ETFs que estão adotando Bitcoin. É claro que quando a gente observar aqui o colapso da dívida e das moedas fiduciárias, todos esses ativos aí que se beneficiaram do crédito barato podem ter uma forte correção, porque afinal de contas tudo que sobe bastante tem um risco maior de queda. Mas é bem interessante aqui a distribuição desses ativos, e essa aqui é a colocação, a análise feita com o ChatGPT. Eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Para onde está indo o Smart Money agora em 2025 e nos próximos anos? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.